Graça e paz, eu quero falar com você sobre o crente e a lei de Deus. Em Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14, Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Existe uma resistência declarada por parte de muitos evangélicos em relação à lei de Deus. Isso ocorre em partes pela falta de instrução bíblica em muitas igrejas. São ensinados que a lei é para os judeus do Antigo Testamento e que vivemos no tempo da graça e amor. Não podemos descartar que a causa desta hostilidade à lei se deve porque ela confronta a vida moral e ética dos crentes, e esses estão acostumados a pensarem que podem viver de qualquer modo fora da igreja. Não tem como vivermos inseridos na cultura sem que esta nos influencie de alguma maneira. Somos colocados na panela com água fervente e não percebemos que estamos em processo de cozimento, como um sapo que é cozido aos poucos enquanto a temperatura na panela aumenta. Muitos se despertam e saem desta panela enquanto é tempo. Outros nadam de costa e de frente dentro da panela até chegarem ao ponto que não tem mais como voltar ou sair dela, porque vão morrer dentro desse processo de cozimento. A lei de Deus revela as nossas imperfeições morais e espirituais, confrontando o nosso coração, pressupostos, costumes, manias, vícios e ídolos do coração. É por esta razão que sempre existiram dentro das igrejas ao longo da história os chamados antinomistas. Mas o que é isso? São pessoas que vivem ou defendem que não tem lei de Deus para reger nossas condutas morais. Podemos viver a nossa fé da maneira e com os padrões que quisermos, dizem eles. O mais importante na fé, eles defendem, é o amor e não a lei. Ainda que muitos crentes digam que não são opostos à lei de Deus, vivem como se fossem. Infelizmente, poucos são os que realmente modelam suas vidas pela lei e compreendem sua relação com os mandamentos do Senhor. Eu quero introduzir nessa primeira mensagem sobre isso, para que nos próximos áudios nós possamos compreender mais e enxergar o que a Escritura nos fala da nossa relação como cristãos com a lei de Deus. Será que o Novo Testamento nos ensina realmente que devemos andar em conformidade com esta lei, ou apenas o Antigo Testamento, que foi nessa teoria de interpretação escrita apenas para os judeus? Será que Antigo e Novo Testamento é a palavra de Deus na sua totalidade e que nós devemos olhar para o Antigo Testamento e entender que também ele nos ensina e rege as nossas vidas, ou apenas o Novo Testamento? Estas e outras questões serão abordadas nos próximos estudos. Então não perca estas devocionais, porque elas seguem uma sequência e você vai aprendendo na medida em que elas são postadas para você. Deus abençoe e que esta meditação possa já edificar o seu coração. Amém.